Bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações sobre fundos imobiliários, ações brasileiras e americanas. E no vídeo de hoje vamos trazer a análise do RBFF, o fundo de fundos da Rio Bravo. Vamos analisar os seus principais números, comparar ele com outros fundos de fundos. É um vídeo em que pode ser interessante tanto para você que está iniciando a montar sua carteira, né? Já que um fundo de fundo permite um certo grau de diversificação com pouco dinheiro investido, quanto você que acompanha os fundos imobiliários mais de perto. O relatório traz várias informações interessantes para acompanhar a evolução do setor de fundos imobiliários. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar trazendo o portfólio do RBFF11, a maior posição com 8,2% no total, portanto uma posição bastante relevante dentro do portfólio, é o MXRF11. É um fundo de fundos que tem pago aí na casa de 12% de dividend yield. Um patrimônio líquido de 2,6 bi e atualmente negociado 9% acima do seu valor patrimonial. A segunda maior posição, com 7,5%, é o BTLG11, que é um fundo de logística, tem pago 8,8%, e a gente observa aí um comportamento interessante dos seus dividendos, que a partir de 2020, 21, 22, a gente observa um crescimento no pagamento de dividendos anuais. Na posição seguinte, a gente tem o RCRB11, com 6,9% do total, é um fundo que paga pouco menos de 6%, então é um fundo que teve uma queda significativa no pagamento de dividendos, como podemos ver nos seus gráficos. A posição seguinte, o LASC11, que é um fundo de shoppings, pagando 8,42%. 2020 foi um ano ruim, evidente, mas tem se recuperado ali, a gente vê um crescimento em 21, 22 nos seus pagamentos de dividendos. O RBVA11 é o fundo de varejo da Rio Bravo, tem pago 10,7%. Tem uma certa estabilidade no pagamento dos seus dividendos. O XPMOL11 tem pago dividend yield de 8,7%. 2020 foi um ano ruim, né, como todo fundo de shopping, mas ele apresenta aí uma boa recuperação em 22 e 2023. A próxima posição, agora com 4,5% do total, é o XPlog, com pouco menos de 8% de dividend yield e tem os dividendos ali relativamente estáveis. O VILG11, que é o fundo de logística da 20, tem pago 7,6% e também um certo grau de estabilidade dos seus dividendos nos últimos anos. E a última posição mais relevante, o Rio Bravo Renda Educacional, com 11% de dividend yield e também aí uma renda bastante estável ao longo dos últimos anos. Então essas são as maiores posições do fundo, do RBFF11. Então, temos aí uma mescla interessante entre vários tipos de fundos de tijolos e fundos de papel. E agora vamos analisar, então, os setores em que o fundo investe. Ele tem a maior participação em recebíveis, seguidos por logística, depois temos lajes e shoppings. O portfólio ele apresenta um deságio de 7,7%, em comparação com a cota de mercado 17,9%, e na análise do fundo, né, existe um potencial de valorização de 21,6% do fundo. Então, a gente tem a cota de mercado do RBFF, a cota patrimonial, portanto, é um fundo que está sendo negociado abaixo da sua cota patrimonial, e teria aí um potencial de valorização dos fundos que estão alocados também, que levariam a esses 21% de aumento de potencial de valorização. Então temos aí a evolução, né, já foi até maior essa diferença, né, mas a evolução desse deságio no portfólio
no fundo de fundo. E essa, na minha visão, é um dos principais pontos que podem levar o investidor a investir no fundo de fundo. Tá certo que ele tem a taxa, né, de administração, então o rendimento teria teoricamente uma perda, mas como a gente está falando de um fundo de fundo que está com desconto em relação ao seu valor patrimonial, seria como se você comprasse aquele pacote de fundos do portfólio com um desconto em relação ao valor de mercado atual. Neste outro gráfico, temos a evolução do portfólio, né? Então, a gente tem em verde recebíveis, e o fundo foi diminuindo sua alocação de recebíveis, o que é uma boa informação. A logística industrial teve também uma certa redução e tivemos aumento nas posições de shopping e varejo. Escritório saiu de 18% para 15%, portanto, uma redução também. E com isso, a gente tem esse cenário de alocação dentro do fundo de fundo. Então, ele tem uma diversificação interessante, vários setores, vários tipos diferentes de fundos que estão dentro do seu portfólio. Quando a gente abre o resultado por segmento, a gente observa que os fundos de papel são responsáveis aí pelo maior percentual ali, né? Evidente que o yield deles são mais altos, né? Então, temos aí um efeito interessante da composição aí dos fundos de papel. A alocação dos fundos administrados ou geridos pela Rio Bravo, ele determina o limite de 30%, atualmente ele está em 24%. E essa é uma visão geral das principais administradoras. Então, a Rio Bravo ganha com 24%, seguido da XP com 21% e o BTG 11% e a 20%, quase 9%. Então, são as principais administradoras dos fundos que fazem parte do portfólio do RBFF11. Agora temos a demonstração de resultados do fundo. Ele tem apresentado aí um rendimento na casa de 2 milhões de reais nos últimos meses. É um rendimento até bastante estável. E temos aí o resultado de 53 centavos por cota, né, depois de descontados aí as despesas, e a distribuição de 50 centavos. Então, é um fundo que tem uma certa estabilidade. Nesse gráfico, a gente consegue observar também essa estabilidade de resultados e a distribuição também, consequentemente, aí, é estável. A receita recorrente é na casa de 54 centavos, tem 3 centavos de receitas financeiras e despesas financeiras de 4 centavos. Portanto, um resultado no fundo ali normal, no mês típico, de 53 centavos. E com isso, o fundo ele determina ali uma estimativa de distribuição, ele distribui os 50 centavos, ele estabelece que ele ficará aí, segundo as previsões, tudo sendo normal, entre 48 e 53 centavos de distribuição. Então, é um dado interessante aí para o investidor, até para ter uma expectativa aí de receitas futuras. Agora vamos falar da liquidez, né? O volume de negociação do fundo. Ele é um fundo com um volume negociado mais baixo. Então, na tabela a gente observa ali, apesar de ele estar presente em 100% dos pregões, ele tem um volume médio diário negociado de 655 mil reais, que é um volume abaixo de R$1 milhão. Você está gostando do vídeo até agora? Se sim, não esqueça de deixar um like, que isso ajuda bastante na divulgação desse material, tá? Agora temos a rentabilidade do fundo desde o início, e esse é um ponto importante que o investidor tem que olhar, que é um fundo que apresentou um rendimento bem abaixo do IFIX e bem abaixo do CDI. Então, o histórico desse fundo não é positivo. E desde que iniciou a gestão da Rio Bravo, em 2019, ainda assim é um fundo que não recuperou o valor, né? A gente vê o IFIX perdendo para o CDI, mas o fundo de fundos, ele fica ainda abaixo do IFIX. Então, esse é um ponto de atenção em relação a esse fundo.
E aqui temos mais um gráfico interessante apresentado pelo fundo, que é a comparação do dividend yield dos fundos de tijolos em comparação com o Tesouro Direto. Então a gente observa que historicamente esse valor está em um patamar mais alto ali, né, na casa de 4%. Essa é uma informação interessante, uma vez que o investidor, né, ele pode optar por investir num tesouro direto, que é mais seguro do que um fundo imobiliário, né, ou, de repente, aceitar esse spread maior, né, entendendo que existe um patamar de riscos. Um ponto importante comentado ali no texto, né, da administração do fundo, que as curvas longas de juro apresentaram um leve aumento no mês de agosto. O investidor também deve ficar atento a essa situação, uma vez que o aumento de juros futuros pode eventualmente aí reduzir o valor dos fundos imobiliários. E vamos comparar agora o RBFF11 com outros fundos de fundos da Bolsa. Em termos de dividend yield, ele é a melhor posição, está com 10% de dividend yield. O seu desconto em relação ao valor patrimonial também é um ponto positivo para ele, é o menor dessa lista. O crescimento do dividend yield em 3 anos, o CAFOF 11 é o que se destaca, os demais aí ou tiveram pequenas perdas ou ficaram estáveis. A liquidez é o principal ponto negativo dessa tabela para o RBFF 11, é a menor liquidez e também um número baixo de cotistas, 20 mil cotistas. Também por conta do seu patrimônio, que o patrimônio na casa de 300 milhões de reais, né, é o mais baixo aí desses fundos selecionados. A taxa de administração do RBFF 11, ela está em linha aí, né, na média em comparação a outros fundos semelhantes. E o histórico de investimentos, quem investiu há 1 a 2 anos, né, teve uma valorização importante nas cotas e também bons dividendos recebidos, e chegando aí um ganho total de 17% quem investiu há 1 ano e 30% nos últimos 2 anos, quem investiu há 2 anos atrás e segurou esse fundo até o momento. Caso venha a vender, né, ele captura essa valorização da cota. Então essa é a leitura da tabela. A cota do RBFF11 está sendo negociada na casa dos R$60, seu dividend yield quase, né, bem próximo a 10%. A gente observa aí que ele teve momentos de quedas, mas ele está em uma leve recuperada nos últimos meses. A sua cota patrimonial na casa de R$69. Então, ligeiramente aí acima do valor de negociação de mercado. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e os pontos negativos para investimentos no RBFF11. Do lado positivo, é um fundo de fundos, né? Então a estratégia para diversificação da carteira faz sentido em alguns casos, né? Principalmente para aqueles que estão iniciando ou têm pouco valor investido. Um potencial de valorização do portfólio comprado abaixo do patrimônio líquido. Então, ele é um fundo, né? Você está pagando abaixo do patrimônio para fazer sua aquisição. A previsão estável dos proventos pagos todo mês. E o dividend yield, o maior desconto em relação ao valor patrimonial do que outros fundos de fundos. Do lado negativo, a gente tem uma liquidez mais baixa, um histórico de perda para o IFIX, então é um fundo aí que historicamente ele perdeu para o IFIX no longo prazo, e é um fundo de menor porte, portanto ele tem uma participação mais relevante em alguns fundos, por exemplo, o MXRF11 representa 7% do seu portfólio. Se tiver um problema específico com esse fundo, né, a perda dele dentro da carteira do RBFF é representativo, né? Então, fundos maiores tendem a diversificar um pouco mais aí essa carteira. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.